No coração do sertão, onde o sol castiga sem piedade e a poeira avermelhada dança com o vento, vivia um velho tropeiro chamado Sebastião. Sua fama o precedia, uma lenda viva forjada em décadas de cavalgadas por trilhas perigosas, conduzindo boiadas que pareciam rios de chifres e couro sob o céu azul implacável. Sebastião não era apenas um homem, era uma instituição, um relicário de histórias e sabedorias que o tempo teimava em não apagar. Seus olhos, fundos e marcados por incontáveis alvoradas e poentes, guardavam a memória de um Brasil que se transformava, mas que em sua essência, permanecia selvagem e indomável, assim como os touros que ele aprenderá a respeitar e a dominar com uma maestria que beirava o sagrado, um dom que poucos homens possuíam. As mãos de Sebastião eram mapas de uma vida inteira de trabalho árduo, grossas e calejadas pelo laço e pelas rédeas, mas ágeis e precisas quando era preciso. Cada calo, cada cicatriz, contava uma história de um touro bravo, de uma tempestade inesperada ou de um desafio superado na imensidão do cerrado. Ele conhecia o gado como ninguém, entendia seus medos, sua fúria e sua linguagem silenciosa, uma comunicação que transcendia as palavras e se estabelecia no campo da pura intuição. Para os mais jovens, ele era um mistério, uma figura anacrônica em um mundo que se modernizava rapidamente, mas para os que entendiam a alma do sertão, ele era a própria personificação dela, um guardião de tradições que se perdiam com o avançar dos cercados e das novas tecnologias. A sua casa, um rancho simples de pau a pique e telhado de barro, era um santuário de memórias. Nas paredes, pendiam velhos berrantes, chapéus de couro gastos pelo tempo e fotografias amareladas que retratavam um homem mais jovem, de olhar altivo e sorriso confiante, sempre ao lado de seus cavalos e de seus companheiros de comitiva. O cheiro de café forte e de fumo de rolo impregnava o ambiente, uma fragrância que era a assinatura de sua presença. Ali, naquele refúgio de paz, Sebastião passava suas horas, relembrando os dias de glória, as longas viagens, as noites ao relento sob um manto de estrelas, e o som inconfundível da boiada marchando, uma sinfonia que ecoava em sua mente como a mais bela das canções. Muitos vinham de longe para ouvir suas histórias, para beber de sua sabedoria. Sentados ao redor de uma fogueira crepitante, sob o céu estrelado do sertão, eles escutavam, fascinados, os relatos de suas aventuras. Sebastião falava com uma voz pausada e grave, cada palavra carregada de emoção e de verdade. Ele contava sobre o Barão, um touro marroá que liderou uma boiada por mais de 1000 quilômetros, sobre a travessia do Rio São Francisco em época de cheia, um feito que muitos julgavam impossível. Suas histórias não eram apenas entretenimento, eram lições de vida, de coragem, de perseverança e, acima de tudo, de um profundo respeito pela natureza e por suas criaturas. Ele ensinava que ser tropeiro não era apenas um ofício, era um estado de espírito. Era preciso ter a paciência do rio que contorna a pedra, a força do sol que racha a terra e a humildade de quem sabe que, perante a imensidão do mundo, somos apenas um grão de areia. Dizia que cada boi tinha sua personalidade, seu temperamento, e que a chave para conduzi-los não estava na força bruta, mas na capacidade de compreender e de se fazer compreender. O laço, para ele, não era um instrumento de domínio, mas de comunicação, um elo que unia o homem ao animal em uma dança de respeito e de confiança mútua, uma arte que se aprendia com o coração. Com o passar dos anos, a figura de Sebastião tornou-se ainda mais emblemática. Ele viu o progresso chegar, as estradas de ferro cortarem as antigas rotas de comitiva e os caminhões boiadeiros substituírem as longas marchas. Muitos de seus companheiros abandonaram a vida de tropeiro, buscando novas oportunidades nas cidades que cresciam vertiginosamente. Mas Sebastião permaneceu, fiel às suas raízes, como um jequitibá solitário na vastidão da planície. Ele se recusava a abandonar o estilo de vida que o definia, a essência de quem ele era. Para ele, a modernidade era uma miragem, uma promessa vazia que afastava o homem de sua verdadeira natureza. Os poucos que ainda se aventuravam pelas trilhas empoeiradas o procuravam como a um oráculo. Queriam saber os segredos das veredas, as passagens seguras pelos rios, as plantas que curavam as feridas do gado e dos homens. E Sebastião, com a generosidade dos sábios, compartilhava seu conhecimento sem pedir nada em troca. Ele sabia que sua missão era manter viva a chama da tradição, passar adiante o legado que recebeu de seus antepassados. Em cada conselho,
Em cada história contada, ele plantava uma semente de esperança, a certeza de que enquanto houvesse um homem disposto a ouvir o chamado do sertão, a alma do tropeiro jamais morreria. Ele se tornou o guardião da memória de um tempo que se esvaía. Um tempo em que a palavra valia mais que qualquer documento, em que a honra era o bem mais precioso de um homem e em que a conexão com a terra era a base de tudo. Sebastião não era apenas um contador de histórias, ele era a própria história encarnada, um elo vivo entre o passado e o presente. Sua vida era um testemunho de que, mesmo em um mundo em constante mudança, certos valores são eternos, certas sabedorias são atemporais e a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na simplicidade de uma vida conectada à sua essência. E assim, o velho tropeiro seguia sua jornada, não mais pelas longas estradas de terra, mas pelas veredas da memória, conduzindo não mais boiadas, mas as novas gerações, mostrando-lhes o caminho de volta para casa, para a simplicidade, para a verdade e para o coração pulsante do sertão. Seu rancho se transformará em um ponto de encontro de almas, um lugar onde o passado e o futuro se abraçavam, e onde a lenda de Sebastião, o último dos grandes tropeiros, se perpetuava, mais vivo e forte do que nunca, ecoando pela vastidão como o som imortal de um berrante ao amanhecer. Em uma fazenda vizinha, famosa por seu gado de elite, surgiu um touro que desafiava todas as convenções. Seu nome era Fagulha, uma montanha de músculos negros e fúria contida, com olhos que pareciam brasas incandescentes. Nenhum peão conseguia se aproximar, nenhum laço conseguia detê-lo. Fagulha era mais que um animal, era um símbolo de rebeldia, uma força da natureza que se recusava a ser subjugada. As histórias sobre sua ferocidade corriam a região, boatos que se misturavam com a realidade, criando a imagem de uma criatura quase mitológica, um demônio de chifres que reinava absoluto em suas pastagens e não aceitava o domínio do homem. O dono da fazenda, um homem rico e orgulhoso chamado Coronel Amâncio, via em Fagulha uma afronta à sua autoridade. Ele ofereceu recompensas generosas, trouxe peões afamados de outras regiões, mas todos fracassaram. O touro parecia possuir uma inteligência maligna, antecipando cada movimento, cada armadilha. Ele destruía cercas, atacava cavalos e mantinha todos a uma distância respeitosa com sua presença intimidadora. A fama de Fagulha crescia a cada tentativa frustrada de captura, tornando-se uma lenda local, um desafio que parecia intransponível para a vaidade dos homens que se julgavam senhores da terra e de tudo o que nela habitava. A notícia do touro indomável chegou aos ouvidos de Sebastião, levada por um jovem peão que, de chapéu na mão e olhar de admiração, procurou o velho tropeiro em seu rancho. O rapaz contou, com a voz embargada pela emoção e pelo medo, sobre a força descomunal de Fagulha, sobre os homens feridos e sobre a frustração do coronel Amâncio. Sebastião ouviu em silêncio, o cachimbo entre os lábios, a fumaça subindo em espirais lentas, seus olhos fixos no horizonte, como se pudesse enxergar o tal touro à distância. Havia algo na descrição do animal que despertou sua curiosidade, uma centelha de reconhecimento em seu coração de tropeiro. Ele não via no relato apenas um animal perigoso, mas um espírito livre, um líder nato que defendia seu território e sua liberdade com uma coragem admirável. Enquanto o jovem peão falava em dominar e quebrar o espírito do touro, Sebastião pensava em compreender e estabelecer uma comunicação. Ele sabia que a violência apenas geraria mais violência, que a força bruta seria inútil contra uma criatura que encarnava a própria fúria da natureza. Havia um segredo ali, uma linguagem que precisava ser decifrada, e o velho tropeiro sentiu o chamado, o antigo instinto de seus ancestrais pulsando em suas veias, um desafio à sua altura. No dia seguinte, para a surpresa de todos, Sebastião selou seu cavalo mais fiel. O velho Ventania pegou seu laço de couro trançado e partiu em direção à fazenda do coronel Amâncio. Não levava esporas, nem chicote, apenas a sua presença, a sua sabedoria e a sua calma inabalável. Sua chegada causou um alvoroço. Os peões mais jovens o olhavam com uma mistura de ceticismo e esperança. Como aquele velho, de aparência frágil e movimentos lentos, poderia ter sucesso onde os mais fortes e ágeis haviam falhado de forma tão retumbante? O coronel o recebeu com desdém, mas a reputação de Sebastião era tão grande que ele não pôde recusar ajuda. Sebastião não foi direto para o pasto onde Fagulha estava. Primeiro, ele caminhou pela fazenda, observando, sentindo o ambiente. Conversou com os peões, não sobre a força do touro,
mas sobre seus hábitos, sobre os lugares onde ele gostava de beber água, sobre as árvores sob as quais ele buscava a sombra. Ele estava traçando um mapa, não do terreno, mas da alma do animal. Passou horas apenas observando Fagulha à distância, estudando seus movimentos, a maneira como ele balançava a cabeça, o som de seu bufar. Ele não estava se preparando para uma luta, mas para um encontro, um diálogo silencioso entre dois seres de mundos diferentes. Ele via em Fagulha não um inimigo, mas um reflexo do sertão selvagem que ele tanto amava. Um espírito que, como ele, se recusava a se curvar ao novo mundo de cercas e de ordens. Havia uma nobreza na rebeldia do touro, uma pureza em sua fúria. Sebastião compreendeu que Fagulha não era mau, era apenas livre. E a liberdade, quando ameaçada, se defende com todas as suas forças. O problema não estava no touro, mas na tentativa dos homens de impor sua vontade sobre ele, de quebrar algo que nasceu para ser indomável. O velho tropeiro sabia que o caminho não era a força, mas o respeito. Quando finalmente sentiu que era o momento, Sebastião montou em ventania e cavalgou lentamente em direção à Fagulha. Não fez movimentos bruscos, não gritou, não o encarou diretamente nos olhos, o que seria um sinal de desafio. Ele se aproximou em zigue-zague, cantando uma antiga melodia de tropeiro, uma canção suave e melancólica que sua mãe cantava para ele. A melodia parecia acalmar o ar, quebrar a tensão. O touro, que normalmente investiria contra qualquer intruso, parou, levantou a cabeça e pareceu escutar, intrigado por aquela aproximação tão incomum e pacífica. O velho tropeiro e o touro indomável ficaram frente a frente, separados por uma distância que era ao mesmo tempo segura e íntima. O silêncio caiu sobre a fazenda, todos prendendo a respiração, testemunhando aquela cena inacreditável. Sebastião continuou a cantarolar, desmontou de seu cavalo e, com movimentos lentos, estendeu a mão, não para o touro, mas para o chão, em um gesto de humildade e de paz. Ele não queria laçar Fagulha, ele queria se apresentar, mostrar que não representava uma ameaça. Naquele momento, não eram um homem e um animal, mas dois espíritos antigos do sertão, reconhecendo um ao outro em um pacto silencioso de respeito mútuo. A notícia de que Sebastião pretendia levar Fagulha consigo se espalhou como fogo em palha seca. O rancho, a pequena comunidade de peões, agregados e suas famílias que viviam em torno do velho tropeiro, entrou em polvorosa. Eles o amavam e o respeitavam como a um patriarca, mas a ideia de trazer aquele touro, cuja fama de agressividade era notória em toda a região, para o meio deles, soava como uma loucura, um convite à tragédia. O medo se instalou nos corações, um medo palpável que se manifestava em cochichos preocupados e olhares ansiosos. Como poderiam conviver com uma fera daquelas? Uma comitiva de anciãos do rancho, homens que cresceram ouvindo as histórias de Sebastião e que tinham por ele o mais profundo respeito, foi até sua casa para implorar. Sentaram-se com ele, compartilharam seu café e, com palavras cuidadosamente escolhidas, tentaram dissuadi-lo. Sebastião, pelo amor que temos ao Senhor e a esta terra, não faça isso, disse o mais velho deles, João Carpinteiro, um homem cujas mãos também contavam histórias de uma vida de trabalho. Esse touro é o diabo em forma de bicho. Ele vai trazer a desgraça para o nosso lar, para as nossas crianças, para os nossos animais. Eles argumentaram com a lógica do bom senso, com a prudência de quem já viu muita coisa nesta vida. Falaram dos riscos, das cercas que não seriam suficientes para contê-lo, do perigo constante que representaria para todos. Descreveram com detalhes os ataques que Fagulha já havia perpetrado, as histórias de peões feridos, a aura de terror que o cercava. Cada palavra era um apelo, uma súplica para que o velho tropeiro reconsiderasse, para que sua sabedoria prevalecesse sobre o que eles viam como um capricho perigoso, uma teimosia que poderia custar caro a todos que ele tanto amava e protegia. Mas Sebastião era feito da mesma matéria que as árvores mais resistentes do cerrado. Sua teimosia era lendária, uma característica que, em muitas ocasiões, o salvara de situações difíceis, mas que agora parecia cegá-lo para o perigo iminente. Ele ouviu a todos com paciência, seu olhar sereno percorrendo o rosto de cada um de seus amigos, mas sua decisão já estava tomada. Ele via em Fagulha algo que ninguém mais conseguia ver. Não era apenas um animal agressivo, era um desafio, um espírito que precisava ser compreendido, não temido.
Ele acreditava que a verdadeira bravura não estava na força, mas na capacidade de enxergar além das aparências. Eu entendo o medo de vocês, disse ele, com sua voz calma e firme. Mas o medo cega. Vocês veem uma fera, eu vejo um rei que foi destronado e não entende o porquê. A violência dele é a linguagem do desespero, da incompreensão. Ele não precisa de um laço mais forte, precisa de alguém que fale a sua língua. Eu não vou prendê-lo, vou convidá-lo. Vou dar a ele um reino novo, onde ele não precise lutar para ser respeitado. Suas palavras, embora poéticas, não conseguiram acalmar os corações aflitos de seus companheiros, que viam em seu discurso uma perigosa ingenuidade. A teimosia de Sebastião não era fruto do orgulho, mas de uma profunda convicção, uma fé inabalável em seus próprios instintos e na sua conexão com o mundo natural. Ele passou a vida inteira decifrando os segredos dos animais, aprendendo a ler seus sinais, a antecipar suas reações. Para ele, recuar diante do desafio de Fagulha seria trair a si mesmo, seria admitir que sua sabedoria tinha um limite, que havia um espírito que ele não era capaz de alcançar. Era uma questão de honra, não com os outros homens, mas consigo mesmo e com a filosofia de vida que sempre o guiou. Apesar dos apelos, das súplicas e dos avisos, ele se manteve irredutível. A decisão estava selada em seu coração de tropeiro. Ele via naquela missão uma espécie de coroação de sua jornada, o teste final de tudo que aprenderá em décadas de estrada. Levar Fagulha para o rancho não era um ato de imprudência, mas um ato de fé. Fé na sua capacidade, fé na sua intuição e, acima de tudo, fé na possibilidade de que mesmo o coração mais selvagem pode ser tocado pela paciência, pelo respeito e pela compreensão. Ele estava disposto a arriscar tudo por essa crença. A comunidade do rancho ficou desolada. Sentiam-se impotentes diante da determinação do velho. Amavam-no demais para abandoná-lo, mas temiam demais o que estava por vir. A atmosfera ficou pesada, uma mistura de lealdade e de apreensão. Eles decidiram que, se não podiam convencê-lo, iriam se preparar para o pior. Reforçaram as cercas, instruíram as crianças a não se aproximarem do local destinado ao touro e organizaram um sistema de vigilância. Estavam se preparando para uma guerra, enquanto Sebastião se preparava para um diálogo. E assim, o rancho se dividiu entre o amor por seu líder e o terror pela criatura que ele insistia em trazer para o seu meio. A teimosia de um único homem colocava em xeque a paz e a segurança de uma comunidade inteira. Ninguém sabia o que o futuro reservava, mas uma certeza pairava no ar: a chegada de Fagulha mudaria suas vidas para sempre. A esperança de todos era que a sabedoria do velho tropeiro, que tantas vezes os guiara pelo caminho certo, não estivesse, desta vez, terrivelmente equivocada, conduzindo-os para uma tragédia anunciada. Chegou o dia em que Sebastião foi buscar Fagulha. Contra todos os conselhos e expectativas, ele não levou uma comitiva de peões armados de laços e ferrões. Foi sozinho, montado em ventania, levando apenas seu berrante e um saco com um pouco de sal grosso. Na fazenda do coronel Amâncio, o clima era de funeral. Os peões o olhavam como se ele estivesse caminhando para a própria morte. O coronel, com um sorriso de escárnio, autorizou a empreitada, certo de que testemunharia o fim da lenda do velho tropeiro. Ele queria ver o velho humilhado pela força bruta que ele tanto desprezava. Sebastião não se abalou com a atmosfera hostil. Cavalgou serenamente até o pasto isolado onde Fagulha pastava, solitário e imponente. O touro, ao perceber a aproximação, imediatamente assumiu uma postura de ataque, bufando e cavando o chão com as patas dianteiras. Qualquer outro homem teria recuado, mas Sebastião fez o impensável. Desmontou de seu cavalo, deixou as rédeas soltas e caminhou lentamente em direção à fera. Ele não o encarava, mantinha o olhar baixo, em um sinal de submissão, falando com o animal em um tom baixo e calmo, como se conversasse com um velho amigo. A cena deixou todos os espectadores boquiabertos. Fagulha, o touro que atacava tudo que se movia, parecia confuso. Ele rosnava, balançava a cabeça, mas não investia. Havia algo na calma e na falta de medo daquele homem que o intrigava, que quebrava o padrão de agressão ao qual estava acostumado. Sebastião parou a alguns metros de distância, com um movimento lento, pegou um punhado de sal e o estendeu na palma da mão, continuando a falar com sua voz mansa,
contando histórias antigas, como se o touro pudesse entendê-lo. Foi um ato de confiança pura, uma aposta de vida ou morte. O tempo pareceu parar. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o zumbido dos insetos. Fagulha deu um passo à frente, depois outro. Cheirou o ar, desconfiado. Sebastião permaneceu imóvel, o coração batendo forte no peito, mas o rosto sereno como um lago. Então, para o espanto absoluto de todos, o touro esticou o pescoço e começou a lamber o sal na mão do velho tropeiro. Foi um momento de comunhão, uma trégua improvável entre a fúria e a paz. Naquele instante, Sebastião não havia domado a fera, ele a havia conquistado através do respeito e da coragem. Depois que o touro terminou de lamber o sal, Sebastião afagou seu pescoço grosso e musculoso. Fagulha não recuou, pelo contrário, pareceu apreciar o toque. O velho então se virou, assobiou para a ventania e começou a caminhar lentamente, sem olhar para trás. Ele não usou corda, não usou laço, não deu nenhuma ordem. Apenas caminhou. E então, um milagre aconteceu. Fagulha, o touro indomável, o terror da região, começou a segui-lo. Como um cachorro fiel, ele acompanhava os passos do homem que lhe ofereceu sal e respeito em vez de dor e medo. A jornada de volta para o rancho foi um espetáculo que entrou para o folclore da região. Um velho tropeiro e seu cavalo, seguidos de perto por um touro gigantesco, caminhando tranquilamente pelas estradas de terra. As pessoas saíam de suas casas para ver a cena inacreditável, sem entender como aquilo era possível. Sebastião não olhava para os lados, não se importava com a plateia. Ele apenas seguia seu caminho, em silêncio, sabendo que estava sendo seguido não por um prisioneiro, mas por um companheiro. A condução não era feita pela força, mas por um elo invisível de confiança. A cada quilômetro percorrido, o laço entre o homem e o touro parecia se fortalecer. Sebastião parava para que Fagulha bebesse água, dividia com ele a sombra das árvores, conversava com ele como se fosse um ser humano. Ele não estava apenas transportando um animal, estava construindo uma relação. Estava provando sua tese de que a compreensão é mais poderosa que a dominação. O touro, por sua vez, parecia ter encontrado algo que jamais tivera: paz. Ao lado daquele homem, ele não precisava ser agressivo, não precisava lutar. Ele era simplesmente Fagulha, e isso era o bastante. A chegada ao rancho foi um momento de tensão e de assombro. Os moradores, que se preparavam para o pior, viram Sebastião chegar caminhando, com o touro seguindo docilmente. Não havia correntes, não havia violência, apenas uma calma desconcertante. O velho levou Fagulha até um cercado espaçoso que havia preparado, abriu a porteira e o touro entrou, sem qualquer resistência. Ele olhou para Sebastião, soltou um longo suspiro, como se finalmente estivesse em casa, e começou a pastar tranquilamente. O rancho inteiro estava em silêncio, testemunhando o impossível. Naquele dia, Sebastião não levou apenas um touro para o rancho. Ele levou uma lição. Uma lição sobre coragem, sobre empatia e sobre as diferentes formas de poder. Ele provou que a verdadeira força não reside nos músculos ou nas armas, mas na capacidade de se conectar com o outro, de enxergar além da superfície, de oferecer respeito para receber respeito em troca. A jornada inesperada de Sebastião e Fagulha não foi apenas a condução de um animal, foi a demonstração viva de que até o coração mais selvagem pode encontrar a paz quando encontra um espírito que o compreende. A chegada de Fagulha ao rancho foi seguida por dias de uma expectativa tensa. Os moradores observavam de longe, com o coração na mão, esperando a qualquer momento uma explosão de fúria, um sinal da agressividade que o tornará famoso. As crianças foram proibidas de se aproximar do cercado e os adultos andavam com um cuidado redobrado. Contudo, os dias se transformaram em semanas, e o comportamento do touro continuava a desafiar todas as previsões sombrias. Fagulha era um animal completamente diferente daquele descrito nas histórias aterrorizantes. Era um gigante gentil. Ele passava a maior parte do tempo pastando calmamente ou deitado à sombra de uma grande árvore, ruminando em paz. Sua ferocidade parecia ter se dissipado no ar, substituída por uma serenidade quase nobre. Ele não investia contra a cerca quando as pessoas passavam, não bufava, não demonstrava qualquer sinal de agressão. Pelo contrário, parecia curioso,
observando o movimento do rancho com seus olhos grandes e inteligentes. A única pessoa de quem ele se aproximava era Sebastião. Quando o velho tropeiro entrava em seu cercado, Fagulha vinha ao seu encontro, roçava a cabeça em suas pernas e aceitava seu afago com uma docilidade comovente. A transformação era tão radical que as pessoas começaram a duvidar se aquele era realmente o mesmo touro. Alguns chegaram a especular que Sebastião, com alguma feitiçaria antiga, havia trocado os animais no caminho. Mas não, era Fagulha, com sua pelagem negra e brilhante, suas cicatrizes de batalhas passadas e seus chifres imponentes. A única coisa que havia mudado era seu espírito. No ambiente de paz e respeito criado por Sebastião, o touro não tinha mais motivos para lutar. Sua agressividade era uma armadura, e ali, ele se sentia seguro para despí-la. O momento mais inacreditável, a cena que selou a nova lenda de Fagulha, aconteceu em uma tarde quente. Uma das crianças do rancho, um menino chamado Pedrinho, neto de João Carpinteiro, desobedecendo às ordens dos pais, correu atrás de uma bola que rolou para dentro do cercado do touro. Um grito de pavor coletivo ecoou pelo rancho quando viram a pequena figura parada, a poucos metros daquele animal colossal. A mãe do menino desmaiou. Os homens correram em busca de armas, mas sabiam que seria tarde demais. O fim parecia inevitável e trágico. Fagulha, que estava deitado, levantou-se lentamente. Todos prenderam a respiração, esperando a investida fatal. O touro caminhou em direção ao menino, que, paralisado de medo, começou a chorar. Mas Fagulha não atacou. Ele parou em frente a Pedrinho, baixou sua cabeça enorme e, com um focinho, empurrou suavemente a bola de volta para os pés da criança. Depois, soltou um bufo baixo, como se dissesse para ele ir embora, e se virou, voltando a caminhar tranquilamente para sua sombra, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. A comunidade ficou em estado de choque, seguida por uma onda de alívio e de admiração que lavou a alma de todos. O medo deu lugar a um profundo respeito. Naquele gesto, Fagulha não apenas salvara a vida de uma criança, mas também provara, de uma vez por todas, que Sebastião estava certo. O coração do touro não era mau, era apenas incompreendido. Ele não era um monstro, era um guardião. A partir daquele dia, o cercado de Fagulha não era mais visto como uma jaula, mas como um santuário. As crianças, agora com a permissão dos pais, passaram a se aproximar da cerca para observar o gigante gentil. Elas conversavam com ele, davam-lhe nomes carinhosos e lhe ofereciam frutas, que ele aceitava com delicadeza. Fagulha se tornou o protetor não oficial do rancho. Sua simples presença parecia impor uma ordem silenciosa e pacífica. Ele se tornou uma atração, uma lenda viva que atraía curiosos de toda a região, não mais para ver uma fera, mas para testemunhar um milagre de transformação e de amizade improvável. Sebastião observava tudo com um sorriso discreto. Ele nunca disse "eu avisei". Sua satisfação não vinha da vaidade de estar certo, mas da alegria de ver a harmonia se estabelecer. Ele sabia que Fagulha havia encontrado seu lugar, sua família. O touro não era mais um pária, um exilado. Ele era parte da comunidade, amado e respeitado por quem ele era. O velho tropeiro havia olhado para dentro da alma da fera e encontrado um amigo, e ao fazer isso, ensinou a todos uma lição inesquecível sobre a natureza da bravura e da compaixão. Assim, Fagulha, o touro que um dia fora o terror do sertão, tornou-se o símbolo da paz no rancho de Sebastião. Sua história era contada e recontada ao redor das fogueiras, uma parábola sobre como o respeito pode domar a fúria e como a coragem de um homem em enxergar além das aparências pode transformar o medo em amor. O comportamento inacreditável do touro não foi um milagre, foi a consequência natural de um ato de profunda empatia, um testemunho do poder que reside na gentileza, um poder capaz de acalmar as tempestades mais selvagens, tanto no mundo animal quanto no coração dos homens. O verdadeiro milagre não foi a docilidade de Fagulha, nem a coragem de Sebastião ao caminhar em sua direção. O verdadeiro milagre foi a mudança que ocorreu no coração das pessoas do rancho e de toda a região. A história do tropeiro e do touro se tornou um catalisador para uma transformação coletiva, uma lição viva que ecoou muito além das cercas daquela pequena comunidade.
As pessoas começaram a questionar suas próprias crenças, seus preconceitos e a maneira como lidavam com o que não compreendiam, com aquilo que temiam. A história os forçou a olhar para dentro de si mesmos. A atitude de Sebastião, baseada na paciência, na observação e no respeito, tornou-se um novo paradigma. Os peões, que antes confiavam apenas na força bruta e na intimidação para lidar com o gado, passaram a experimentar os métodos do velho tropeiro. Descobriram que a calma e a compreensão eram ferramentas muito mais eficazes do que o laço e o ferrão. A lida no campo tornou-se menos violenta, mais harmoniosa. Eles aprenderam que a verdadeira maestria não estava em dominar o animal, mas em estabelecer uma parceria com ele, baseada na confiança mútua. Essa nova filosofia se estendeu para além do trato com os animais. As relações entre as próprias pessoas no rancho se tornaram mais gentis. As discussões acaloradas deram lugar a conversas mais ponderadas. As pessoas passaram a ouvir mais umas às outras, a tentar compreender o ponto de vista do outro antes de julgar. A lição de Fagulha era clara: a agressividade muitas vezes é apenas uma manifestação do medo ou da dor. Ao oferecer empatia em vez de confronto, eles descobriram que poderiam resolver seus conflitos de forma muito mais construtiva e pacífica. A história se espalhou, e o rancho de Sebastião virou um local de peregrinação. Pessoas vinham de longe, não apenas para ver o famoso touro manso, mas para conversar com o velho tropeiro, para aprender com ele. Coronéis e fazendeiros, antes orgulhosos e autoritários, chegavam de chapéu na mão, buscando conselhos sobre como melhorar suas fazendas e suas vidas. Sebastião, com sua humildade de sempre, compartilhava sua sabedoria, ensinando que o respeito é a semente de toda a prosperidade, seja na lavoura, na criação ou na vida em comunidade. Ele ensinava que todo ser, seja homem ou animal, tem seu próprio fagulha interior, uma força que pode se manifestar como fúria quando acuada, mas que se revela como nobreza quando tratada com dignidade. A chave, dizia ele, era não temer essa força, mas aprender a dialogar com ela. O milagre não estava em mudar o touro, mas em criar as condições para que ele pudesse mostrar sua verdadeira natureza. A transformação de Fagulha foi um espelho que refletiu o potencial de transformação que existe em cada um. As crianças do rancho foram as que mais absorveram a lição. Elas cresceram com uma compreensão diferente do mundo, uma visão em que a força não era sinônimo de violência, mas de integridade e compaixão. Elas aprenderam com o exemplo vivo de Fagulha e Sebastião que a coragem verdadeira não está em enfrentar o perigo com agressividade, mas em ter a ousadia de oferecer amizade onde todos esperam inimizade. Essas crianças se tornariam adultos mais sábios, mais empáticos, carregando a semente daquela lição para as futuras gerações. A história mudou até mesmo o coronel Amâncio. Depois de testemunhar o impossível, ele foi tomado por um sentimento de humildade que nunca havia experimentado. Ele visitou Sebastião, não para zombar, mas para pedir perdão. Admitiu que seu orgulho o havia cegado e que a força que ele tanto valorizava era, na verdade, uma fraqueza. Ele se tornou um dos maiores divulgadores da filosofia de Sebastião, implementando as práticas de manejo respeitoso em todas as suas propriedades e se tornando um homem mais justo com seus empregados. O rancho floresceu. A paz e a harmonia que reinavam ali pareciam abençoar a terra. As colheitas eram mais fartas, o gado mais saudável e as pessoas mais felizes. A comunidade se tornou um exemplo de como a convivência baseada no respeito mútuo pode gerar prosperidade em todos os sentidos. O legado de Sebastião não estava mais apenas em suas histórias do passado, mas na realidade viva e pulsante que ele ajudou a construir, uma realidade onde o mais forte não era o que impunha sua vontade, mas o que tinha o maior coração. Assim, o verdadeiro milagre se revelou não ser um evento isolado e sobrenatural, mas um processo contínuo de aprendizado e de evolução humana. Foi a descoberta de que a maior força que possuímos é a capacidade de amar, de compreender e de respeitar a vida em todas as suas formas. A história de um velho tropeiro e de um touro indomável ensinou a todos que a verdadeira magia não está em mudar o mundo, mas em ter a coragem de mudar a si mesmo e, através desse exemplo, inspirar o mundo a mudar também. Você já ouviu falar em uma amizade capaz de calar a fúria e transformar o medo em admiração? No coração do sertão, um velho tropeiro, cuja sabedoria era tão vasta quanto a própria terra, tomou uma decisão que todos julgaram ser sua sentença.
Ele decidiu levar para casa o touro mais agressivo e temido da região, um animal que colecionava histórias de violência e destruição. O rancho implorou, os amigos suplicaram, mas sua teimosia era inabalável. O que aconteceu a seguir desafia a lógica e redefine tudo o que sabemos sobre coragem e comunicação. Prepare-se para uma história que prova que o maior poder não está na força, mas na compreensão.